Fala, meus amigos! Beleza? Tudo certinho com vocês? Espero que sim, né? Estamos aí trazendo mais um vídeo e aqui eu quero mandar um forte abraço a todos os meus amigos ateus, agnósticos, livres pensadores e as pessoas que estão acompanhando esse trabalho, né? Um abraço aos inscritos do canal e toda pessoa que acabar a vir ver esse vídeo, certo? Meus amigos, é o seguinte, hoje vamos falar um pouco sobre a maldade humana, né? Aquele ego que o ser humano tem dentro dele de ser mal, né? De praticar maldade, de ter ódio sobre as pessoas, que muitos falam que isso veio do demônio, né? Do diabo, de Lúcifer, como eles sempre vêm falando, que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E quando nós começamos a ler a Bíblia, não se vemos nada disso, que o nome Lúcifer foi um erro em tradução. O diabo é um nome usado numa transliteração errada pela Igreja Católica, né? Nós vemos que Satã, o Ra-Satã, era chamado como adversário. Isso nós vemos na escritura hebraica, né? E todo mundo acaba acreditando nessas coisas, nessas mentiras, da maldade. Então vamos fazer uma pequena reflexão. Vamos voltar ao passado, pessoal, dar aquela viagem no tempo megalólica, entendeu? Falar um pouco do começo de tudo, quando aquele ser criou tudo e o nada, né? Preencheu tudo isso aquilo, viu que faltou alguém para tomar conta daquilo e ele resolveu criar o ser humano. Da narina soprou-se ao pó, formou-se Adão. Depois em seguida criou-se sua companheira, Eva. Dali então, permitiu que uma cobra falante entrasse num jardim determinado e dominasse as suas próprias criações, né? Fazendo com que eles desrespeitassem uma regra que ele tinha posto naquele casal. A partir disso, eles recebem o castigo e são expulsos do paraíso, vão viver isolados em algum outro lugar. O tempo passa, como eles já vinham se conhecido um ao outro, eles têm um relacionamento, né? E eles acabam tendo o primeiro filho gerado, conhecido como Caim, o segundo filho, Abel. De acordo com o tempo, vai passando, Abel se torna homem, né? Caim também. Os dois acabam seguindo cada uma profissão. Abel cuidava de ovelhas, né? Era o pastor. E Caim era um lavrador. Na hora das ofertas, do sacrifício a Deus, Abel, como sendo o mais filho novo, né? Que já ele lidava com isso, ele oferece o sacrifício de um pequeno carneiro, né? Um filhote novo que havia nascido. E Caim oferece a sua oferta com que ele trabalhava, sendo o quê? Hortaliças, produtos da terra. Com isso, Deus não se agrada e acaba negando a oferta de Caim. Caim acaba ficando meio sem graça. Caim acaba começando a gerar um tipo de ódio, uma inveja, porque Deus tratava bem um irmão e deixava o outro. Certo dia, Caim, ao invés de tudo isso, Caim, acho que deve ter guardado toda essa mágoa, foi e tirou a vida do seu próprio irmão Abel. Deus, vendo isso, não o impediu, né? Poderia ter impedido esse assassinato já no começo, como havia só 4 pessoas, mas deixou o pau quebrar. E aí nós acabamos pagando por toda essa comédia, né? Essa balela, essa mentira. Com isso, Caim mata teu irmão, o sangue dele clama pela terra, né? Clama por vingança. Deus vê que ele tinha feito isso, acaba o expulsando também e carregando uma marca que ninguém poderia tirar a sua vida. E ele vai para lá, né? Vai para o outro lado, arruma uma companheira, né? Que a explicação de fazer como que ele conseguiu arrumar uma mulher, uma companheira naquele tempo, sendo que só havia 4 seres humanos na Terra. Mas ele conseguiu, então foi lá, ele acabou o quê? Ficando junto com essa pessoa e a linhagem de Caim começou a se expandir. Com isso, a linhagem de Caim deveria ser mal por causa que puxou ou herdou aquilo dele. Adão e Eva, eles acabam tendo um outro filho chamado Sete. Sete
seria a descendência de Adão, a família que se espalharia, né, de Adão, e assim foi. Tem muito nome para falar, pessoal, mas nós vamos focar aqui principalmente sobre a maldade humana que prevaleceu de Caim, né, como manda a história. Tem vários nomes aqui, só que nós vamos se concentrar, que nem eu disse, no ponto de Noé, da onde surgiu praticamente Noé, né? Aí fulano de tal, aí aqui e lá, né? Aí surge lá, né? Matusalém, que foi o mais velho, que acabou durando muito tempo aí, um personagem bíblico que morreu com 900 e cacetada de idade. Ele tem o seu filho, Lameque. Lameque, contudo, vem e é o pai de Noé. E o que acontece? Essa descendência vai embora. Lameque acaba, né, perdendo a vida, morre, e seu filho fica. E Noé é a descendência de Sete, quer dizer que é o quê? É uma descendência boa, não se encontra maldade. O tempo passa e eles acabam crescendo, né? E Deus começa a notar que a maldade continua se espalhando e ele se arrepende de ter feito a criação humana. Então ele decide matar todos, todos afogados, crianças, jovens, idosos, animais. Ele não estava nem aí com a merda que ia dar. Por isso ele resolveu confiar em Noé, porque ele achava que Noé era um homem temente a ele, um homem de Deus. Então resolveu criar uma aliança com ele. E dá a seguinte ordem a Noé: quero que você construa uma barca de tantos metros, coloque tantos animais, casal de cada espécie, 7 casais impuros e puros, né? Puros e impuros, aquela história toda. E Noé começa a criar esse barco e bota os animais lá dentro, e nisso, em seguida, Deus fala com ele e aquela água começa a aparecer, aquela chuva imensa vai se tornando uma tempestade da morte. A sua família salva dentro da barca, né? Sendo ele, a sua esposa, o Sem, o Cã e Jafé. Jafé era o filho mais novo. E passa o tempo, né? E com isso, a água cobrindo a todos e matando todo mundo e todo tipo de vida que existia lá. Muitas pessoas, né, acreditam que geralmente durou 40 dias e 40 noites, né? Foi isso que eu aprendi quando fiz o catecismo. Mas ao ler a Bíblia mesmo, vocês veem lá que praticamente foi um ano de dilúvio, até as águas baixarem, foi aonde a arca encalhou, né? Que muitos afirmam que ela se encontra no Monte Ararat, que foi aquele monte alto onde que ela tinha parado. Beleza. Então o que aconteceu? Esse dilúvio veio para ele eliminar, aniquilar aquelas pessoas que eram maus. Aquelas pessoas más que existiam lá, estava mais na cara, né? Provado na Bíblia, que dá para perceber, que eram o quê? Descendentes de Caim. Todos descendentes de Caim. Porque ele já levou aquela marca, né? Só que o mais engraçado é que ele era ruim e ele teve um filho chamado Enoque. E Enoque foi arrebatado vivo. E ninguém mais praticamente sabe, né? E Enoque fundou até uma cidade com o nome dele. Enoque desapareceu do mapa, né? Foi tirado até o livro dele, o apócrifo dele da Bíblia. Não sei por que eles fizeram isso, mas tem coisa, né? Então toda essa descendência que acabou sobrando eram pessoas más, do que é? Pessoas que matavam uma outra, pessoas que não praticavam amor, né? Pessoas injustas, pessoas com ódio. Será mesmo, pessoal? Será mesmo que naquele povo, naquela civilização que eles tinham construído entre eles lá, que vamos dizer que era tribo, né? A tribo da descendência de Caim, será que eram todos maus? Que Deus resolveu matar todos e apenas deixar a família de Noé viva? Qual o objetivo disso? Será que existia maldade entre todos eles mesmo? Vamos analisar, entendeu? Vamos usar o raciocínio. Só isso.
Beleza. Toda aquela pessoa morrendo, né? Imagine, criança, aquela água cobrindo, matando um recém-nascido, né? Pessoas que às vezes eram doentes, não podiam andar, porque já existia isso daí, é só nós usar nosso raciocínio, né? A genética sempre existiu. Então essas pessoas que às vezes não tinham locomoção, que eram doentes, animais, né? Tudo foi morto sem dó que ele tinha criado. E para começar, consulte ciência, será que ele não saberia do problema que ia dar mais à frente? Será que ele não ia saber que o ser humano ia se corromper pela maldade? Deus não sabia disso? Será que ele perdeu sua onisciência aí? E aí, beleza. Segue aqui a história do barquinho. E navega lá o barquinho, né? Todo esse tempo, chuva caindo, 40 dias, né? 40 noites. Chega a hora que ele vai parando as águas, né? Que ele diz que dá um sopro e as águas vão baixando. E aí ele lembra que a família de Noé está lá dentro. Olha só, a onisciência dele. Aí ele lembra que a família de Noé está lá dentro. Está escrito no livro, é só ler. É só ler. E manda o corvo, né? O corvo não traz nada. Depois justo a pombinha, a imagem do Espírito Santo, né? Ele vem com um galinho de oliveira na mão, né? E isso eles estão em terra firme. Aí que, brau, né? A arca acaba encalhando lá. E aí o que acontece? Naquele monte, né? Naquele lugar deserto, aonde eles tinham parado, não havia ninguém mais. Não havia ninguém mais, porque toda a vida que existia lá, toda a vida animal, toda a vida terrestre, né? Ele acabou com tudo. Então a linhagem de Caim, que era mal, foi o quê? Eliminada. Não existia mais ninguém a não ser a família de Noé. E eles iam o quê? Gerar seus descendentes. Mas aí eu te pergunto, aí as pessoas têm mania de falar assim que quando você tem relação com primo, com prima, né? É pecado. Você não pode fazer isso. É contra os olhos de Deus. Pode dar problema para sua família. Pode uma pessoa nascer com problema. Quem já não ouviu falar isso aí, meus amigos? Fale para mim. Só que quando eles param lá, o que acontece? Desce Noé, sua esposa, seu filho Sem, Cã e Jafé. E as suas esposas, não é? Falar as noras. Então eles teriam que ter relação entre eles mesmos para fazer o quê? Para essa descendência deles começar a crescer. Porque não existia ninguém lá. Estava tudo morto. Estava tudo morto. E aí eles tinham que ter relação com eles mesmos, né? Aí virar uma poligamia do caramba, né? Um incesto, né? Sei lá, a caralhada toda aí. Para eles o quê? Gerar aquela descendência deles, que não fala que é toda descendência de Noé. E o que acontece? Lá eram todos bons. Eles eram a geração de quem? De Adão, que deu, né? Que teve o seu filho Sete. Tudo isso daí, todas essas pessoas que eram boas, vêm da linhagem de Sete, não da linhagem de Caim. Caim, essa hora que ele estava fora disso, ele era um filho mau, ele era um filho que é fugitivo, ele vivia para lá e para cá, mas ele conseguiu, assim, gerar a sua linhagem, só que a sua linhagem era inteira má, né? Então justamente é por causa dele. Mas se matou tudo, todo mundo morreu, não sobrou ninguém. Como que a maldade existia ainda? Se só tinha aquela família. Então a maldade veio deles. Então a maldade está o quê? É uma semente plantada em cada um de nós. Nós nascemos com o lado bom e o lado mal. Basta o quê? Aplicar. Você sabe que você é bom e você sabe que você é mal. Só que você for mal, você sabe as consequências que você pode ter. Você sabe as consequências que você pode pagar. Então nós vemos isso. Se Caim trouxe a maldade, Caim era ruim e tudo que tinha vida foi o quê? Foi morto, aniquilou-se tudo, só ficaram eles. E eles eram bons, era de uma linhagem.
O mal tinha sido exterminado. Aonde que permaneceu o mal ainda? Que depois Deus começa a destruir o quê? A Torre de Babel, né? Ele destrói a cidade de Sodoma e Gomorra. Então algum ruim, né? Vamos dizer assim entre aspas, que era mal, surgiu da descendência de Noé, que só ficaram eles lá. Não tem outra explicação. Não existe outra explicação. Não existia mais vida nenhuma. Deu para vocês entenderem, pessoal? Deu para ligar um pouco o raciocínio? Uma memorizada aí? Aí só fica acreditando, né? Que o pastor fica passando, isso, aquilo, né? Ah, Noé fez aliança com Deus, a aliança nova que eles falam lá, né? A nova eterna aliança, isso, aquilo. Mas peraí, então de onde surgiu a maldade? É lógico, né? Que já existiam outros povos. Todo mundo sabe, quem estudou sabe, né? Mas só que eu estou falando perante a história. Eles tinham que ter relação entre eles, para eles conservar a sua espécie, né? E aumentar a família. Então não havia ninguém. Então a maldade surgiu de um deles. De um deles lá. E depois falam que é tudo descendente de Noé que era bom. Que era a linhagem de Sete. Vocês vêem o erro aí, pessoal? Vocês percebem como vocês começarem a ler, vocês vão perceber e vão encontrar erros gravíssimos. E muito grave. Tanto naquele vídeo que eu fiz da criação, né? Será como nós. Será como nós. Então, e aí ele pede para as pessoas, né? Dominar a terra e se expandir, tipo assim, se espalhar, gerar filhos e filhas, só que para aquilo lá crescer. Só que daí, ao descobrir um ao outro lá, eles são expulsos por um castigo. Então, é assim, se vocês usarem o raciocínio, vocês vão ver que totalmente isso é uma fábula, uma história. Só que tem pessoas ainda que não conseguem sair desse mar de ilusão. E justamente é por isso que nós estamos aqui. Aí as pessoas falam, mas por que vocês não acreditam? Vocês ficam falando de religião, isso aqui. Nós estamos aqui para combater essa ignorância. Justamente essa ignorância. Porque quanto mais eles fazem você acreditar nessas histórias ridículas, nessas crenças estúpidas, quem vai se beneficiar são eles mesmos contando mentiras. Aí nós vemos a vida de líderes religiosos, de padres, né, principalmente de pastores. Aí nós vemos que tudo que eles contam e faz as pessoas ficarem presas, o mérito é sempre deles. E é por isso que nós estamos aqui aparecendo para mostrar, tomando a coragem, né? Porque as pessoas entram aqui para nos atacar, né? É YouTube, é Facebook, né? Às vezes é mensagem particular que a pessoa entram lá nos ofendendo. A pessoa, para mim, tudo ignorante, tudo estúpida, não tem a noção de nada, apenas acredita e leva a base só na crença, só não acreditar, mas não procura nem estudar e saber o porquê daquilo lá. Então, vocês viram, pessoal? Trouxe aí mais uma história, né? Mostrando sobre a maldade humana, que se tudo morreu, tudo não tinha vida, acabou-se tudo, de onde acabou surgindo a maldade humana ainda. Né? E os únicos que existiam, que acabaram parando no monte, era só a família de Noé. Então, meus amigos, minhas amigas, vocês que às vezes acabaram vendo esse vídeo, né? Comecem a ler, entendeu? Comecem a ler e saiam dessa mentira, saiam desse mundo de enganação. Esse mundo não vai levar você a lugar algum. Se você acredita que tem outra vida após a morte, porque pessoas falaram, porque um livro está provando isso em escrita, procura saber, nada foi provado. Quem inventou isso foi a própria igreja com essas histórias. Isso tudo no Novo Testamento. Então o que? São só falácias, são só escritas, nada provado até hoje. Que você terá uma vida. Pô, você tem essa única vida. Você morre. Toda a sua matéria, certo? Se desfaz. Qual o sentido de você ter outra vida? Se é nessa que você pode correr, alegrar, você vê uma pessoa, vê sua esposa e eu te amo, vê sua mãe dar um abraço. A sua consciência depois que você morre é desligada. Você não tem mais nada. Como que isso pode ter uma outra vida? É inexplicável uma coisa dessa. É inexplicável. Não tem cabimento você acreditar em
baboseira, um absurdo, uma balela dessa daí. Não tem. Mas é isso que eles tentam fazer você acreditar. E é por isso que a religião tem essa força. Pela ignorância. E praticamente nós estamos aqui para desfazê-la. Totalmente. Acabar, aniquilar com essa ignorância. E te ajudar a enxergar um lado da verdade. A ser racional. Se libertando dessa algema que te prende. A algema mental. Beleza, meus amigos? Esse é o vídeo de hoje. Trouxe um pouco sobre o que seria, né? A tal maldade humana que eles falam que é do diabo, do demônio, todos esses nomes aí, sendo que nem existe, no caso, né? Usam como um ataque espiritual que eles vêm alegando sempre. E nós vemos que praticamente se não existia nada mais na Terra, da onde surgiu a maldade, né? Então nós vemos que a maldade ainda começou da linhagem de Noé. Tá bem explicado isso daí, bem declarado e bem explicado. Certo? Quem gostou do vídeo, dá um gostei aí. Quem quiser compartilhar, fica à vontade. Quem quiser comentar também, tá livre para fazer seu comentário. Só não sejam ignorantes, certo? Só isso. Porque respondendo pessoas educadas, com uma lógica para responder, na base, tudo bem. Agora, se essa educação e querer afirmar que seu Deus é verdadeiro, tira o cavalo da chuva e nem perca de vir comentar aqui que eu não vou responder mais. Certo? E nem vou fazer vídeo resposta. Beleza? Então, galera, tá aí mais um vídeo. Vamos se inscrever nos canais dos nossos amigos ateus, né? Vamos falar deles um pouquinho aqui. O nosso amigo Henrique, Religião versus Realidade. Nosso amigo José Ávila. Nosso amigo Bruno Edson, né? Nosso amigo César San, Desmascarando o Cristianismo. Nosso amigo Paulo Coelho, Cruzada Viva. Nosso amigo Roberto, Viva os Debate. Nosso amigo Nilton, né? César Santana, Pensei que Você Soubesse. O nosso amigo Primata, Ateu Dispor. Nossa querida ateia, Ateneia Araújo. Nosso amigo professor Stalco Presley. Nosso amigo Fábio de Oliveira, com o canal Fábio de Oliveira mesmo, né? Nosso amigo Ateu por Conhecimento, nosso amigo Ateu Nilista, nosso amigo Aparecido de Bebedouro, certo? Galera, são muitos canais informativos, são muitos canais com muita informação, né? Nosso amigo Kennedy Litávio, Mago do Realismo, acabei esquecendo, mas tá aí, galera. Tem vários para você que tá perdido em alguma coisa, quer se assim desgrudar da religião, deixar sua crença de lado, começa a estudar sua Bíblia e começa a ter o que? Participação com os canais ateístas, que nós estamos vindo aqui praticamente para te dar uma mão, para te dar uma força, ajudar você a sair dessa enganação. Você ainda tem chance disso, certo? Seja racional, não acredite em tudo que os outros falar, não acredite em teoria da conspiração, não fique acreditando nessas pessoas, porque o que eles querem é se aparecer. E cada vez mais que eles aparecem aí, eles estão deixando você o quê? Em pânico e cada vez mais burro. É essa a função deles. Eles vivem em função daquilo que eles acreditam que não foi provado até hoje. E você acaba o quê? Entrando de gaiato, entrando no navio que está prestes a afundar. Então, meu amigo, você tem essa vida única. Aproveita a tua vida. Curta a tua vida a cada momento que você puder. Se desfrute dela. Faça amizades. Aproveite o máximo da tua vida. Porque quando nós não estamos mais aqui, acabou-se tudo. Desligou-se. Acabou-se. Já era a vida. Aproveite a única que você tem. Aproveita a vida que a natureza te deu. Usa o cérebro que a natureza te deu. Não envergonha, não. Isso foi um presente de anos. De anos para chegar aonde você chegou com a evolução. Você pensa, você age dessa forma. Tudo isso é a prova da evolução. E mesmo assim, você não aceita. Você a ignora. Você vive um mundo de ilusão,
negando a sua realidade. Meus amigos, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Falou, galera, fiquem bem.